Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de agradecer primeiramente a minha oportunidade aos pastores, pastor Renato, pastora Suelen, todos os pastores que aí os acompanham. Dizer que o mês retrasado, né, pastor? Eu acabei aí fugindo, mas quando eu vi o meu nome na lista dessa vez, o Senhor falou, opa, dessa vez não. E o Senhor me deu uma palavra no mesmo dia, pastor. E desde então eu comecei a estudar aquela palavra e me alimentar dela. E o Senhor falava comigo todos os dias através dessa palavra. E eu falei, é isso que o Senhor quer falar com a igreja naquela noite. E eu vou ler então capítulo de 1 Reis, o livro de 1 Reis, capítulo 19. Vou ler a partir do versículo 1, amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um dele. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. No versículo de número 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A igreja pode se assentar, amém? Eu fiz algumas pesquisas sobre o livro de 1 Reis. Eu achei muito interessante porque ele faz parte ali, no Antigo Testamento, dos livros históricos. Ou seja, após ali a morte de Davi, de Salomão, vai contar a história de outros reis que vieram ali em Israel. Vai contar também sobre a divisão dos reinos, que teve ali, né, o lado norte e o lado sul. E conta ali diversos assuntos em 1 Reis, assuntos muito interessantes. Mas o contexto histórico e espiritual do livro, eu pesquisei e eu vi que no período ali, o reino ele estava dividido. E então, Acabe, ele era considerado o pior rei até então de Israel. E aqui nós vemos que, qual era a situação espiritual desse livro? O povo vivia, pastor Renato, em uma idolatria terrível ao Deus Baal. Ali estava então Jezabel com a sua influência, e aquele povo então ele estava numa idolatria muito grande. E a Bíblia vai dizer que dentro deste cenário, deste livro, onde a idolatria ali tomava conta de Israel, Deus levantou um homem. E o nome desse homem é Elias. Elias aparece ali a partir do capítulo de número 17. E ali no decorrer vai começar a contar, e eu vou discorrer um pouco ali da história de Elias, entre o capítulo 17 e o 19. Então ali Elias, a Bíblia vai falar que ele era um tisbita de Gileade. Ou seja, ele não era ninguém conhecido ali entre Israel. Ele não veio, talvez, ali de nenhuma descendência que fosse real, alguém da realeza, não. Ele era um homem simples, não era conhecido. Mas Deus o levantou naquela época. E não o levantou somente por levantar, mas para fazer a diferença. E nós vamos começar aqui no capítulo de número 17, onde acontece ali a primeira aparição de Elias nesse livro. E onde Elias, ele declara a seca ali em Israel. Elias chega
diante ali do rei Acabe, diante do povo. E ele começa a dizer, a partir de hoje não haverá orvalho e também não haverá nenhum tipo de chuva aqui em Israel. Eu tenho certeza que muitas pessoas desacreditaram. Mas sabe o interessante? Ele diz, é sobre a minha palavra que eu digo. Não haverá nenhum tipo de orvalho e nenhum tipo de chuva. E ali então ele diz que perante a face de Deus ele está. E o que nós entendemos quando ele diz, perante cuja face estou? Ele era um homem que ele andava com Deus. Ele era um homem que ele tinha intimidade, pastora Lídia, com Deus. Então quando ele diz, sobre a minha palavra eu digo que não vai chover, ele não está dizendo somente porque ele lançou uma palavra, não. Ele está dizendo porque ele conhece o Deus a qual ele anda. Ele conhece a intimidade que ele tem com esse Deus. E ele diz, não vai chover. É sobre a minha palavra porque estou perante a face de Deus. E quer entender o que o Senhor ele quer nos dizer? A palavra do Senhor, ela tem poder, pastor. E aqui então, o profeta Elias, ele fala com autoridade para aquele povo. E isso soou como uma afronta, sabe por quê? Baal naquele tempo era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva. Então quando Elias fala ali que não vai chover, aonde um local de idolatria total ao Deus da fertilidade, aquele povo não acredita. Mas se passaram os dias e não veio chuva. Se passaram os dias e também não veio nenhum tipo de orvalho. Só que aí acontece aqui a segunda fase que eu quero falar do capítulo de número 17. Deus, ele diz a Elias, para que Elias vá até o Querite, e ali ele vai ser alimentado por corvos. Ou seja, Elias ele sai ali, vai para o Querite, e ele chega naquele lugar, a sua sede é saciada, e a sua fome, ela é saciada também através de corvos que vêm e o alimenta. E eu entendi que, por que Elias, naquele momento onde o povo estava vivendo ali uma escassez muito grande, ele foi sustentado? Porque ele obedeceu a Deus. O Senhor falou, Elias, vai até ali, o Querite, porque lá eu vou te sustentar. Elias poderia ter duvidado, mas ele acreditou, ele obedeceu, e ele foi até aquele lugar. E sabe o que é engraçado? É que Deus ele faz coisas muito improváveis aos olhos humanos. Porque quando ele chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele era alimentado por corvos. E corvos a gente entende que é um animal que é sujo, é impuro. Mas todos os dias ali, os corvos chegavam com alimento para Elias. Todos os dias, Elias não passava sede, pastor. Por quê? Porque o Senhor providenciava água ali naquele lugar. E sabe o que nós entendemos com isso? Elias é sustentado através da obediência. Ele obedeceu ao Senhor, ele tinha ali o seu sustento. E decorrendo aqui, Deus ele sustenta ali Elias de forma milagrosa, mas chega um momento em que Elias dá outra ordem, em que Deus dá outra ordem a Elias. E ele diz assim, levanta-te e vai até Sarepta. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu pesquisei que Sarepta era um território ali gentílico. E Deus envia Elias ali para fora de Israel. Ou seja, aquela mulher, ela ia sustentar Elias. Mas nós conhecemos bem essa história. Quando Elias chega lá, ele acha que é uma mulher rica. Ele acha que é uma mulher poderosa que vai o sustentar. E aí a mulher chega diante dele. E ele pede ali o pão para ela. E ela fala assim, o que eu tenho ali na minha botija de azeite, na minha panela, só dá para eu fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós morreremos. Eu fico imaginando que Elias não entendeu ali o querer de Deus, mas ele profetizou sobre a vida daquela mulher. E ele disse, vai até a tua casa, prepara aquele melhor bolo para mim, e traz primeiro para mim e depois vocês comem. Essa mulher, ela obedeceu a ordem de Elias. Ela foi até a sua casa, ela preparou ali aquele melhor alimento. Então Elias lança uma palavra profética sobre a vida dela. E ele diz,
o azeite da botija não vai acabar. E a farinha da panela também não vai faltar. O que o Senhor está dizendo? Eu não preciso manifestar através da sua vida milagres grandiosos, mulher. Mas eu preciso ali, te sustentar todos os dias, diariamente. E o que o Senhor quer dizer para nós? São nos pequenos milagres do dia a dia que nós vemos a mão do Senhor. Nós não precisamos ver coisas grandiosas para acreditar que o nosso Deus, Ele tem o poder de nos sustentar. Mas que nós venhamos entender que são nos pequenos milagres do dia a dia. É no acordar, é no ter no que se alimentar, é o ter o que vestir. Tudo isso é milagre do Senhor, é poder ir e voltar ao trabalho sem que nada de ruim aconteça. Isso também é milagre. Só que ultimamente nós acreditamos que milagre é só ver coisas grandiosas. E aí nos esquecemos do que Deus faz por nós dia após dia. O que o Senhor está dizendo para essa mulher? Basta cada dia. Eu estou te sustentando. E pode ter certeza, não vai faltar. E ali então, aquela mulher, ela recebe aquela palavra profética. Acontece esse milagre na vida dela. Só que na casa do milagre, também chega um momento de dor. E aí onde nós chegamos, aonde Elias, ele tem um momento onde a sua fé é provada, pastor. O filho daquela mulher, ele vem a falecer, o único filho. E aí ela chega até o profeta Elias indignada. E ela fala para ele: vieste trazer à memória a minha iniquidade? Ela começa a questionar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. O que Elias faz? Ele leva o menino ali para o seu quarto, e ele começa a clamar ao Senhor em voz alta, para que aquele menino venha reviver. E a Bíblia diz que a alma tornou até aquele menino, e ele reviveu. E sabe o que é mais interessante? Foi o primeiro milagre de ressurreição da Bíblia. Foi através de Elias. E aquela mulher, então, quando ela vê ali o seu filho, ela entrega o seu filho em suas mãos. E ela reconhece: tu és verdadeiramente um servo de Deus. Aquele homem chegou ali, achou que ia ser sustentado por aquela mulher. Mas o chamado dele era tão grande, que ele chegou àquele lugar e também foi instrumento de Deus para que aquela mulher fosse alcançada. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Muitas vezes nós vamos a um lugar achando que nós vamos somente receber de Deus, mas o Senhor quer o quê? Que nós venhamos entregar também, que nós venhamos profetizar também sobre a vida de alguém, que nós venhamos clamar também sobre a vida de alguém. Em todo momento o Senhor quer nos usar, independente da situação. E ali então, eu vou decorrer aqui para o capítulo de número 18. Para mim, ele é o ápice da vida de Elias. Por quê? Acontece coisas grandiosas no capítulo 18 com Elias. E qual foi a primeira coisa que aconteceu no capítulo 18? O desafio no Monte Carmelo. O rei Acabe reúne todo o povo e os profetas de Baal e de Azerá no Monte Carmelo. Então ali, Elias desafia o povo. E ele começa a dizer assim para o povo: até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Se o Senhor é o seu Deus, seguiu. Mas se Baal for o seu Deus, segue a ele. E ali Elias começa a questionar e a falar com o povo essa palavra aqui de exortação. E ali então, o que ele decide fazer? Ele chama o povo para um desafio. E ele diz: monta aí o sacrifício de vocês. Eu vou montar aqui o sacrifício. E o primeiro Deus que responder, ele vai ser ali reconhecido como Deus de Israel. E é engraçado que o povo prepara tudo. Ali os profetas de Baal começam a preparar tudo. E eles começam a clamar a Baal de manhã até o meio-dia. E eles começam ali a clamar. E é engraçado que Baal não responde. E eles clamando ali com mais força. E Elias, com toda a sua autoridade do céu, começa a dizer: cadê o Deus de vocês? Cadê Baal? Ele está de férias?
Aonde que ele está que ele não responde a vocês? E ali Elias começou a falar com o povo. E passou-se ali metade do dia e nada da resposta de Baal. Só que ali a Bíblia vai dizer que Elias começa a restaurar o altar do Senhor. E ele utilizou 12 pedras para restaurar o altar. O que isso simboliza? As tribos de Israel. E a Bíblia diz que ele coloca o sacrifício e ele manda molhar o sacrifício ali com água. Por quê? Porque ele queria tornar impossível que o fogo humano, que alguém ali humano, conseguisse acender aquele fogo. Então, a Bíblia diz que ele preparou tudo e ele orou ao Senhor. E no momento que Elias orou ao Senhor, a Bíblia vai dizer que o altar estava restaurado e fogo caiu do céu e consumiu ali o holocausto, consumiu o sacrifício e secou até a água que estava ali. Sabe o que nós entendemos com isso? Quando nós restauramos o altar, quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, quando nós oramos a Ele, o fogo, Ele cai do céu. O Senhor, Ele responde com fogo. Mas para isso é preciso que o nosso altar venha estar restaurado. Mas para isso é preciso que Deus seja o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. E ali então, Elias é respondido, o fogo cai do céu. E aquele povo, eles se impressionam, eles falam, verdadeiramente esse é o Deus de Israel. E o povo se indigna ali. E a Bíblia vai dizer que então Elias ele pega e ele começa a prender todos os profetas e mata-os ali no ribeiro de Quizon. E o que eu acho mais legal dessa história, ele sobe até ali, o monte. Ele ora 7 vezes. E ele manda o teu servo ir lá olhar. Para ver se tem algum sinal de chuva, pastor. E ali ele vai orando. A primeira vez e nada. A segunda vez e nada. A terceira vez e nada. E chega a 7ª vez. E aí o seu servo vem e fala, eu vi uma nuvem. E essa nuvem ela é do tamanho da mão de um homem. Então Elias ali, ele se levanta e ele entende que a resposta de Deus chegou. E que haveria chuva. E que haveria prosperidade novamente em Israel. E sabe o que nós entendemos com isso? Primeiramente, o povo se arrependeu. O povo ali reconheceu que Deus era o único a ser adorado. E só depois então Deus começou a derramar a bênção. Deus começou ali a trazer provisão, a chuva veio. E o que nós entendemos com isso? A seca, ela era a consequência do pecado e da idolatria. O fogo no altar era a manifestação da presença e do poder de Deus. A água no sacrifício era a prova da fé e confiança total de Elias. A nuvem pequena era um sinal de esperança e de restauração. E a chuva era ali a bênção e o favor após o arrependimento. O Senhor fez Elias viver ali grandes coisas no capítulo de número 18. Quantas coisas esse homem viu. Ele viu ali o fogo descer do céu. Ele viu a chuva retornar para aquele povo. Ele viu um menino ressuscitar ali sobre os seus braços. Ele viu a multiplicação do alimento daquela viúva. Só que aí nós chegamos aonde o Senhor tratou comigo, que é o capítulo 19. E sabe o que nós entendemos? Nem só de bênçãos, nem só de milagres grandiosos vive um profeta do Senhor. E aí nós entramos nesse capítulo que depois da grande vitória e acontecimentos marcantes, Elias ali, ele passa por um processo com Deus. Acabe, ele conta a Jezabel tudo o que Elias havia feito, iniciando ali o capítulo de número 19. Pastor Renato, Acabe poderia ter chegado à sua esposa e ter dito assim, Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Eu vi o Deus de Elias fazer descer fogo do céu. Jezabel, a chuva tornou a molhar aqui o nosso solo.
a prosperidade ela vai voltar para esse lugar. Ele poderia ter dito muitas coisas, mas ele chegou para aquela mulher trazendo más notícias. E ele disse assim para Jezabel: ó, você não sabe o que Elias fez. Elias matou todos os profetas de Baal. Elias zombou do nosso Deus. E ali então a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela enche o seu coração de um ódio, de uma presença maligna. E ela então decide ameaçar Elias. E ela diz para ele bem assim. Só um momento. Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã essa hora eu não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Só que Jezabel, ela não chegou diretamente para Elias e falou. Ela mandou um mensageiro. E aí o mensageiro chega ali até Elias. Ele recebe aquela palavra, Lucas. E o coração dele se enche de medo. Enquanto eu li essa palavra, o Senhor me disse assim: cuidado com as coisas que vocês têm ouvido. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós ouvimos tem o poder de paralisar a nossa fé, de paralisar a nossa vida. E quantas vezes os profetas ali de Jezabel chegam com mensagens até nós e a nossa fé estremece. O que o Senhor está querendo dizer? Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem deixado penetrar o seu coração. Porque a verdade é que Jezabel ali, ela não chegou para matar Elias diretamente. Ela mandou um mensageiro. E sabe o que é interessante? Em nenhum minuto sequer, Elias se lembrou que aquele Deus a qual ele serve tinha feito descer fogo do céu. Em nenhum momento ele lembrou dos milagres que Deus havia feito ali por ele, nos capítulos anteriores. Sabe por quê? O medo tomou conta desse homem. A fé dele estremeceu a um ponto que ele decidiu fugir. E aí esse homem então chega ali até o seu servo e se despede dele falando que precisa fugir, porque senão ele vai ser morto por Jezabel. E ali então ele se arruma e a Bíblia diz que ele caminha 24 horas, mais ou menos um dia, até chegar no deserto. Só que antes dele chegar nesse deserto, ele abandonou o seu servo. Ele deixou o seu servo lá. E sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje, nessa noite? Quantas vezes por conta de uma palavra, você tem abandonado o chamado que eu coloquei sobre as tuas mãos? Quantas vezes por conta de um acontecimento, ou talvez algo que você preveu na sua mente, você abandonou pessoas no meio do caminho? E o Senhor está dizendo, ó, não é o que eu tenho para você. A missão que eu tenho para você é muito maior. Para de sentir medo. Quantas vezes nós entregamos para o pastor a liderança que ele colocou em nossas mãos, a confiança que ele tinha por conta de uma palavra. E o Senhor está dizendo, eu coloquei nas suas mãos, é para você fazer, eu te dei capacidade. E nós deixamos para trás a missão que o Senhor colocou dentro do nosso coração e na nossa vida. Talvez por conta de uma palavra, talvez por conta de uma situação que você esperava e não aconteceu. Mas o Senhor, Ele está dizendo hoje, não deixe mais para trás as pessoas que eu coloquei no seu caminho. Não deixe o chamado que eu coloquei sobre a tua vida para trás por conta de nada. Porque o chamado é muito maior. O que eu tenho para realizar ainda não acabou. Então ali, Elias, ele foge. E a Bíblia vai dizer que ele foi para debaixo de um zimbro, com cansaço e desejo de morrer. Ele se assenta debaixo daquele zimbro. E ali o desejo de morrer é tão grande que ele começa a pedir a morte ao Senhor. E ele começa a dizer ali para o Senhor, eu não sou melhor que meus pais, pode me tirar a vida. E então, a Bíblia vai dizer que esse homem ele estava tão angustiado, que ele deita debaixo daquele zimbro e ele dorme. Ali no deserto mesmo, debaixo daquele zimbro. Só que aí que eu acho mais bonito nessa história. Mesmo diante daquele deserto,
mesmo depois de ter abandonado o chamado, mesmo depois de ter deixado para trás aquilo a qual tudo que o Senhor havia feito, aquele homem é acordado por um anjo. E o anjo lhe toca e o acorda. E quando ele acorda, tem ali, pastora Suelen, dentro da botija, água. E tem do lado ali, pão na brasa. Ou seja, o Senhor o sustentou. O Senhor trouxe sustento até no pior momento de Elias. E ali, a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo volta pela segunda vez e lhe toca e diz: levanta-te e come, pois o caminho te será longo. Hernandes Dias Lopes vai dizer que aquele pão, pastor, ele tinha marcas de fogo. Mas por quê, pastora Luana? Para lembrar Elias do que aconteceu no capítulo de número 18, aonde o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E ali então, o que nós entendemos com isso? O Senhor me trouxe à memória um versículo de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória tudo o que me pode me dar esperança. Quando Jeremias, ali em Lamentações, ele escreve, ele estava orando ao Senhor e ele estava num momento de muita angústia dentro do seu coração. Mas ele diz: eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. O que ele queria dizer com isso? Ele queria trazer à memória tantos feitos que o Senhor havia feito por ele. Para comparar que aquele momento de dificuldade nem se compara com tudo que Deus já tinha feito. E aí eu lembrei de duas histórias. O povo hebreu no deserto. A Bíblia vai dizer que esse povo, ele andou ali por 40 anos no deserto. Mas por quê? Porque murmuraram contra Deus. Porque desacreditaram muitas vezes do poder dele. Só que, pastora Luana, eles se esqueceram que o Deus que estava ali era o Deus que tinha aberto o mar vermelho. Que quando eles sentiram fome, esse mesmo Deus fez descer pão do céu e alimentou. Que quando eles sentiram sede, o Senhor fez sair água da rocha e alimentou aquele povo. E quando eles sentiram frio, o Senhor colocou uma coluna de fogo. Quando eles sentiam calor, a nuvem os cobriam, para que eles não sentissem ali um calor extremo. O que o Senhor está querendo dizer? Filho, eu te sustentei todos os dias da tua vida. Filho, eu fiz coisas grandiosas, mas eu também trabalhei no simples, na sua vida. E por que no teu momento de dificuldade você tem se esquecido disso? Por que no teu momento de luta você esqueceu que todo o tempo eu tenho te sustentado, que todo o tempo eu tenho suprido as tuas necessidades? E o Senhor, Ele estava dizendo ali para aquele povo: sou eu, Deus, quem cuido de vocês. Mas aquele povo se esqueceu e murmurava. E por conta disso eles ficaram 40 anos no deserto. E então Elias ali, a Bíblia vai dizer que quando o anjo manda ele se levantar, ele se levanta e aquele alimento que ele comeu saciou a sede dele por 40 dias e 40 noites no deserto. Só que então, Elias ele chega ali até o Monte Horebe. E a Bíblia vai dizer que ele se esconde em uma caverna. E aí é onde ele tem um encontro com o Senhor. Quando Elias ele chega naquela caverna, a Bíblia vai dizer que lá ele se deita, cabisbaixo, decepcionado, com medo, querendo desistir da chamada do Senhor. Só que ali, o Senhor Deus, primeiro ele envia um anjo ali naquele deserto. E dessa vez o próprio Deus fala com Elias. E Deus diz assim para ele: Elias, que fazes aqui? E ali Elias começa a responder. E o Senhor pergunta novamente: Elias, o que fazes aqui? Eu entendo que quando ele diz o que fazes aqui, é porque o Senhor, o próprio Deus, estava dentro da caverna com Elias. Porque se ele estivesse fora, ele falaria assim: Elias, o que você está fazendo aí?
Mas Deus, ele estava dentro daquela caverna. E aqui então, é a minha parte preferida desse capítulo 19. Que é onde fala sobre as manifestações do poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que então, Elias ali ouve a voz do Senhor. Entende que o Senhor está ali. E aí vem as manifestações. Deus convida Elias a sair da caverna dizendo: põe-te neste monte perante o Senhor. E aí a Bíblia vai contar que veio um vento forte. E esse vento, ele rasgou ali as montanhas. Mas o Senhor não estava no vento. E aí então veio um terremoto e sacudiu toda a terra. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor também não estava no terremoto. E aí vem o fogo diante dele e brilha ali diante dos olhos de Elias. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo vem uma voz mansa e suave como uma brisa leve. E ali estava Deus tratando com Elias. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim, para você nessa noite? Não é todo dia que vai ter manifestações grandiosas. Não é todo dia que o Senhor virá e vai curar aquela doença. Não é todos os dias que o Senhor vai vir e vai fazer milagre, vai fazer acontecer aquela movimentação, aquele barulho, não. Tem momentos que Deus quer tratar com você no silêncio. E o silêncio de Deus muitas vezes dói. O silêncio de Deus muitas vezes machuca, porque aqui Elias, ele queria uma resposta grandiosa, igual aquelas dos capítulos anteriores. Só que a Bíblia vai dizer que Deus chega como uma brisa suave. Eu quero dizer para você que Deus, ele também fala no silêncio. Eu quero dizer para você que Deus, ele também fala nas pequenas coisas. São nos pequenos livramentos que Deus te mostra o quão grande Ele é Deus na sua vida. São nos pequenos milagres diários que o Senhor, ele quer te fazer entender que é Ele quem tem cuidado de você todos os dias. Você não precisa, tem um louvor que diz, né, que nós não precisamos ver fenômenos para crer que o Senhor existe. E é o que eu quero dizer para você. Não fique esperando somente a movimentação ali do fogo. Não fique esperando ali a ventania forte para entender que Deus, ele cuida de você. Porque há momentos que Deus quer tratar você e Ele. Talvez ali dentro daquela caverna que você mesmo se colocou, o Senhor vai como uma brisa suave. E a Bíblia diz que Ele cura corações através da calmaria. E aqui seguindo, a voz mansa cura o interior do profeta, restaura o senso ali de missão e o envia de volta ao propósito. O mesmo Deus, já caminhando aqui para o fim, que visitou Elias ali no Monte Horebe, Ele está aqui nessa noite. E sabe o que Ele disse para você? Ó, eu estou presente aqui dentro. Eu te trouxe o alimento que é a minha palavra. E sabe o que eu estou te dizendo hoje? Ó, levanta-te, come, porque a caminhada é longa. O que o Senhor me trouxe para dizer aqui hoje é noite de renovo. Se em algum momento da sua vida você entrou numa caverna como Elias, talvez por uma decepção você abandonou o seu chamado. Talvez por uma palavra você disse: Senhor, eu estou largando aqui o que o Senhor me entregou. Talvez por um cansaço do dia a dia tenha deixado o seu chamado de lado. E o Senhor está dizendo: ó, levanta-te, tem alimento para você. Eu vou te sustentar todos os dias da tua vida, não tenha medo. Porque eu mesmo, Deus que te livrei, eu te livro hoje. Eu faço fogo descer do céu 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Mas eu também vou te tratar no silêncio. E o Senhor está dizendo para você hoje: ó, levanta-te, porque longa é a tua caminhada. Elias aqui teve um encontro com o Senhor e hoje o Senhor veio de encontro a nós com essa palavra. O alimento está aqui para saciar a sua sede e a sua fome. Só que o Senhor tem uma missão para com a sua vida. E o Senhor te diz hoje: ó, se levanta. Se levanta, porque o mesmo Deus que te guardou lá no passado é o Deus que vai te guardar todos os dias da tua vida.
Se levanta porque eu não te chamei para ficar dentro de uma caverna calado com medo. Você é um profeta do Senhor, você tem autoridade do céu, e quando você lançar uma palavra, pode ter certeza, ela vai acontecer no nome do Senhor. Mas para isso é necessário se levantar. É necessário posicionamento. É isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. O Senhor fala com pessoas posicionadas. O Senhor fala com pessoas que, não tem medo de fazer o que o Senhor manda. Porque Elias, o tempo todo, a vida inteira, ele foi muito ousado com o Senhor. Mas chegou um momento de medo para ele. Chegou um momento de desânimo. E eu não quero te assustar, mas esse momento chega para todo mundo. Todo mundo vive uma fase onde olha para a sua vida e não vê tanto sentido no que está fazendo. Todo mundo tem uma fase onde olha e a dificuldade parece maior do que a sua própria força. E o Senhor está dizendo hoje para você: filho, se preocupa não, eu tenho alimento para você. Se preocupa não, porque eu tenho provisão. Não se preocupa porque sou eu quem te guardo com a palma da minha mão. Então se levanta e faça a minha obra. Se levanta e faça o que eu te mando fazer. Porque há pessoas esperando para ser curada através de um abraço seu. Há pessoas, Bruno, esperando ser curadas através da tua palavra. Há pessoas esperando, Daiane, ser curada através de uma palavra que você lançar. Talvez de um louvor que você entoar ao Senhor, eu não sei para que o Senhor te chamou. Mas eu tenho certeza que Ele tem uma missão sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo hoje para você, se levanta, se alimenta da minha palavra, se alimenta da oração e se coloca de pé. Porque eu sou o Deus que vou te usar como instrumento. E ali, a Bíblia diz que Deus, Ele começa a falar com Elias, naquele monte. E Ele diz para Elias, ainda há em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 pessoas que estão ali, que não se dobraram àquele Deus. O que Ele está querendo dizer? Elias não estava sozinho. Ainda haviam remanescentes ali, que estavam servindo ao Senhor incessantemente, independente de qualquer situação. E o que eu quero dizer para você hoje, para finalizar? Você não está sozinho. Você tem um corpo que é uma igreja. Você tem um pastor que todos os dias nos traz ali o melhor alimento, seja para casamento, seja para conduzir os filhos no caminho do Senhor. Não adianta falar que dentro dessa igreja não tem alimento, porque tem. Muitas vezes é nós que não queremos receber. E o Senhor está dizendo, o alimento está diante de você, a provisão está diante de você. Sou eu, Deus, que estou me apresentando para você. O que falta para você se levantar e se posicionar? O que falta para você se levantar e entender que eu tenho chamado na sua vida? E é o que o Senhor quer tratar conosco. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E eu vou ser um pouco ousada nessa noite, o Senhor colocou no meu coração. E eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que talvez se encontram nesse momento a qual Elias se encontrava. Eu não estou dizendo que talvez você esteja em uma depressão ou algo parecido, não. Eu estou dizendo que talvez você tenha deixado o seu chamado para trás. E hoje o Senhor está te chamando para se levantar, para se reerguer. O Senhor está te chamando porque Ele tem alimento aqui na frente para você. E Ele está te dizendo, se levanta, se posiciona, vem se alimentar, porque grande é a obra, porque grande é a caminhada. O Senhor está chamando, tem mais pessoas aqui, eu tenho certeza. O Senhor chama hoje pessoas aqui que querem se posicionar. Mas não é pela emoção, não. É através da palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. É através dessa palavra que todos os dias é ministrada aqui dentro dessa igreja. O Senhor está dizendo hoje, se alimenta, se posiciona, e pode ter certeza, lá fora sou eu quem vou entrar com a provisão. Lá fora sou eu, Deus, que vou mostrar para você para que eu te chamei.